O poderoso Satã. Ele está bem mais próximo do que você imagina. Neste vídeo, não falaremos sobre a origem de Satanás. Falaremos sim sobre o significado da palavra Satã, o alcance do seu poder e onde ele realmente tem seu trono. Te adianto que não é no inferno, ele está muito mais próximo do que você imagina. Ao final deste vídeo, a morada de Satã será finalmente revelada. No início, Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden. Deus deu a Adão todo o poder e autoridade deste mundo, poder sobre fauna e flora. Tanto Adão quanto Eva tinham perfeita comunhão com Deus. Eles tinham como sua propriedade não só o jardim do Éden, mas todo o planeta pertencia ao casal. Antes de continuarmos, é necessário explicar o significado da palavra Satã, que em hebraico antigo significa sair do caminho. Este significado tem a ver com a escolha pessoal deste ser de desobedecer a Deus, mas também tem relação com a sua missão de tirar o homem do caminho que leva à comunhão com o Todo-Poderoso. Em Gênesis 3, vemos o momento que Satã, utilizando a forma de uma serpente, convence Eva a comer o fruto do bem e do mal e dá-lo a Adão. Naquele momento, foi desencadeado vários acontecimentos. Primeiro, pela desobediência do homem, chamada de pecado, que por sua vez significa errar o alvo, a morte entrou na terra. Adão e Eva deixaram de ser imortais. Segundo, por desobedecerem a Deus, Adão e Eva perderam a comunhão direta com o Criador de todas as coisas. Sua mente deixou de ter Deus como prioridade e passou a ter sua sobrevivência e sua satisfação como prioridades. Terceiro, Satã tomou posse de tudo o que pertencia ao homem neste mundo: flora, fauna e todo o sistema econômico e social que se formaria no futuro. A passagem bíblica que embasa esta afirmação está em Mateus, capítulo 4, versículos 8 ao 10, onde diz: Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, dizendo: Tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. Respondeu Jesus: Vai-te, Satanás. As Escrituras dizem: Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Observe que Jesus não desmentiu a afirmação de Satã sobre seu domínio de todos os reinos do mundo, pois Jesus sabia que Satã realmente reina neste tempo sobre toda a terra, todos os reinos e sobre todo o sistema. Satanás não representa um poder antagônico a Deus Todo-Poderoso, muito menos um antagonista ao Senhor Jesus Cristo, pois este o derrotou na cruz. Sei que muitas vezes você não consegue entender como a morte do Senhor Jesus pode ter derrotado Satã, mas a explicação até que é bem simples. Através do pecado provocado por Satã, a morte foi criada, como está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Ao desobedecer a Deus, o homem não só tornou-se mortal, mas também sua alma perdeu a comunhão com Deus. Como o salário do pecado é a morte, a única maneira de pagar esta dívida seria pela morte de um inocente sem pecado algum. Nenhum homem cumpriria esses quesitos. Então, Deus, em seu infinito amor, enviou seu Filho unigênito para pagar esta dívida, entregando sua vida por todos nós, como está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a partir daí, Satã foi totalmente derrotado. No entanto, ele não desistiu, visto que sabia que já estava derrotado e que já havia sido julgado e condenado por Deus. Ele se voltou contra seu verdadeiro inimigo, o homem. A batalha de Satã contra o ser humano ocorre em um campo de batalha muito especial, a mente humana. Satã utiliza todos os seus recursos: mídia, cultura, moda, tendências
internet e tudo ao seu alcance para deturpar a mente do ser humano. Ele sempre ataca principalmente nossas crianças, confundindo suas mentes e invertendo valores para tornar tudo o que a Bíblia considera errado em certo, criando traumas e bloqueios que causam enfermidades chamadas psicossomáticas, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras. Enfermidades essas que, muitas vezes, levam Satã à vitória final sobre o ser humano. O suicídio. Este assunto será tratado com mais detalhes em um próximo vídeo. Bem, já sabemos que Satã não é páreo para Deus, que na verdade ele é inimigo do ser humano e que ele age na mente. Quando digo isso, estou abrangendo o lado psicológico, emocional e espiritual do ser humano, a mente como um todo, como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja que aqui é revelado que muitos demônios poderosos residem nas regiões celestiais. Mas, e quanto a Satã? Onde ele mora? Breve vou revelar. Mas antes, o mais importante. Como vencer este inimigo? Primeiro, renovando nossas mentes conforme que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Podemos alcançar este equilíbrio lendo a Palavra de Deus, livros cristãos, vendo pregações em vídeos, como as que tenho aqui no canal, orando a Deus. Tenho também vários vídeos sobre orações aqui no canal. É tudo de graça, estou aqui para ajudá-lo nesta batalha. Através dos vídeos deste canal, e principalmente da leitura da Bíblia, você estará preparado para vencer Satã, revestindo-se da armadura espiritual, como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, a grande questão: onde reside Satã? A Bíblia diz algo a respeito? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, está escrito: Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, um discípulo do Senhor Jesus, foi martirizado na cidade de Pérgamo, atual cidade de Bérgama, localizada na região do Mar Egeu, na província de Esmirna, oeste da Turquia. Em muitos vídeos, há uma informação errônea de que Pérgamo se localizava em algum lugar dentro do território onde hoje está a Suíça. Mas, como eu disse, isso não é verdade. Não podemos esquecer que Satã, embora não seja onipresente, é espírito e pode viajar muito rápido para onde bem entender. Devemos também ter em mente que Satã tem milhares, talvez milhões de demônios aos seus serviços, e necessitamos nos revestir da armadura de Deus
para vencermos todas as artimanhas do maligno. Como eu já disse anteriormente, uma das formas de se revestir da armadura de Deus é assistir os vídeos deste canal. Portanto, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma pregação. Assim, sua mente será renovada, sua comunhão com Deus será aumentada e você vencerá qualquer obstáculo imposto pelo inimigo. Tenho certeza que Deus lhe dará a vitória e que o Senhor Jesus lhe abençoará grandemente. Assim seja. Amém.